mantras para curtir ao seu dispor. Namastê! Muito bem. Vamos alinhar a nossa coluna. Manter nosso tônus muscular minimamente relaxado. Observar nossa respiração. Inspira. Expira. Tome consciência do seu corpo, da temperatura, do peso. Inspira. Expira. Namami Damvantari Devam Sura Surai Vandita Pada Padmam Loke Jararuk Vayamrutanashanam Nataramisham Vividaushadinam Nataramisham Vividaushadinam Shanti 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 Hari Om. Inspira. Expira. Quando se sentir à vontade, com vontade, vai deixar que seus olhos se abram. Muito bem. Então, estamos começando o nosso 5º módulo de Psicologia Védica. Hoje, nossa primeira edição ao ar livre, no Parque Lage, Rio de Janeiro. E o tema, o foco primordial, vai ser mantra terapia. A cultura védica, ela é basicamente uma cultura de mantras. Nos outros módulos de Psicologia Védica, a gente abordou muito o conceito da mente, abordou o conceito do funcionamento da mente, abordou aspectos dos chakras, como essa mente se organiza em termos fisioenergéticos, e também falou sobre Prana, Tejas e Ojas, que foi o último módulo, em torno das essências sublimes do yoga e como isso tem a ver com uma vida bem harmoniosa. Teoricamente, o ideal seria a gente começar pelos mantras, porque os mantras são a pedra angular de toda a cultura védica. A cultura védica tem basicamente 4 textos fundamentais, 4 textos clássicos. O primeiro dele é o Rig Veda. E tem-se uma perspectiva ainda dentro da cultura védica de que a vibração por si só manifesta o universo. A gente vai detalhar isso um pouco hoje, mas basicamente, para a cultura védica, tudo que a gente chama de matéria é som condensado. O som é o elemento de transição entre a consciência manifesta e o mundo manifesta. Só isso. Então, dá-se uma importância imensa aos rituais de cânticos, porque acredita-se que toda a estrutura densa é elaborada a partir da verbalização, da enunciação de algumas frequências, e quando elas são enunciadas, elas se adensificam e viram matéria. Hoje em dia isso não é um negócio tão absurdo pra gente, em termos de considerar que massa é alguma forma de energia, empacotada, né? Mas de fato
aquela massa não tem uma existência tão categórica quanto parece aos nossos sentidos, mas essa forma de energia ainda tem alguns aspectos que a cultura védica se dedica muito a compreender, que é como o universo se estrutura. E esse como o universo se estrutura, a resposta é através de som. Então, o objetivo da nossa prática de hoje vai ser, ao mesmo tempo, ter vivências que vão ter um viés terapêutico dentro do Ayurveda, do uso de mantras, mas também entender um pouco do que a gente... como olhar o mundo de uma forma mântrica, vamos chamar assim. A gente vai definir o que é mantra e tal, e a gente vai ter uma aplicação bem direcionada do que é um instrumental terapêutico muito abrangente e fácil de aplicar, que são os Bidya Mantras. A gente vai associar isso a algumas técnicas de pranayama também, vai ter uma formulação específica que se chama Pratipaksha Bhavana, que é uma técnica psicoterapêutica muito importante. E o que a gente quer fundamentalmente é fazer com que cada vez mais a gente tenha uma capacidade de desidentificação. Então, assim, um elemento fundamental na cultura védica é a manifestação do mundo físico através do som. A estruturação dele através de alguns fonemas específicos. O outro aspecto fundamental é que na cultura védica, tudo que te leva a um estado de sofrimento, ou um estado de angústia, ou um estado de perturbação, é a identificação com alguma coisa transitória. O mantra é talvez o grande elemento distintor da abordagem da psicologia védica em relação à psicologia analítica, seja qualquer uma que seja. Por exemplo, a psicologia freudiana é uma psicologia que está muito interessada na interpretação, não só dos sonhos, né, mas na interpretação dos desejos que estão, de alguma forma, contidos. Para a psicologia védica, interpretar eles é pouco importante. Tem alguma importância, mas o fundamental é ver qual é o padrão emocional que aquilo está te trazendo. Se você sonha com um elefante, e para você aquilo dali tem o efeito de ser uma coisa carinhosa, para você o aspecto que sua mente vivenciou é o carinho. Se para outra pessoa o elefante tem o aspecto de ser desafiador, o mesmo símbolo foi vivenciado na mente de cada um de uma forma muito diferente. E a gente considera que esse aspecto da vivência emocional toma precedência em termos de impacto no nosso filme mental. Muito mais do que o que o nosso cérebro vai dizer se aquele sonho foi bom ou ruim. Isso é um momento posterior. No momento que você está sonhando, por exemplo, você está se relacionando emocionalmente com aquilo. Então, nesse sentido, a psicologia védica vai além de uma proposta analítica. Ele vai a uma proposta de desidentificação. O que isso significa? Primeiro, tem uma pedra fundamental que é: as coisas precisam ter um elemento de apoio central. Ou seja, enquanto a gente fica, através dos nossos sentidos, buscando as respostas para tudo, dentro da psicologia védica, você tem uma boa fórmula que sempre funciona de você, em algum momento, dar com os burros na água. Porque é próprio da matéria mudar. E a matéria, enquanto matéria, sempre vai mudar. E assim como é próprio da consciência ser o elemento sutil que dá a vida às outras coisas, só que a consciência, num certo sentido, ela não se move. Ela simplesmente é. Só que ela projeta também. Então, de uma forma assim mais exemplificada, a gente diz que esse princípio de consciência pura, ele é como o Sol, e o princípio da matéria pura é como a Terra. O Sol, projetando a sua consciência sobre a Terra, permite que a vida floresça. E o Sol sem a Terra não consegue expressar todas as potencialidades que ele pode ter. Então é da combinação dessas duas coisas que o universo passa a existir. Pelo menos isso é a forma como eu leio. Tá? Cada um lê de uma forma um pouco diferente. Mas eu acredito que isso que normalmente é chamado de Purusha e Prakriti, ou Shiva e Shakti, ou um monte de variações,
eles são uma combinação estritamente dual e necessária. Nesse momento, não existe nenhuma prevalecência de um sobre o outro. A maior parte dos textos que eu vejo, inclusive do meu mestre, eu tenho a sensação de que a consciência é mais bambambam do que a Prakriti. Eu, particularmente, não sinto dessa maneira, tá? Mas o que importa é que a Prakriti só, a matéria pura, por si só, não é uma coisa que garante nada. Esse corpo daqui sem consciência, ele é apenas um cadáver. Agora, esse corpo com consciência é uma coisa bem legal. E só a consciência sem esse corpo também não consegue expressar muitas coisas que a consciência pode expressar. Então, o mundo material permite a multiplicidade da consciência. E isso permite um desenvolvimento e um desabrochar de várias flores em vários sentidos. E tem a sua validade também. Tá? Então, por que os mantras são tão importantes dentro da psicologia védica? Porque eles são a ação sem ação. Os mantras, eles fazem com que o teu sistema entre um padrão de ressoar vibracional, sem que aquilo seja dirigido pelo seu discernimento, sem que aquilo seja guiado pelo seu intelecto, num sentido mais analítico, de compreender e racionalizar as coisas. E a gente entende que a grande fonte de pesar, de sofrimento, é a identificação com coisas que são transitórias enquanto absolutas. Ou seja, tá aqui, tá sol. Mas eu queria que hoje não chovesse. Aí começa a chover. Aí você, mas choveu, não sei o quê. Ou seja, aquilo dali é próprio da natureza mudar, e vai mudar. No momento em que a gente cola uma coisa que é cambiável, que muda o tempo todo, para uma coisa que a gente quer como estática, a gente se ferra. Independe do quanto tempo vai ser, mas em algum tempo a gente se ferra, tá? Então, como é que a gente faz dentro da psicologia védica para ter a capacidade de se desatrelar dessas identificações sem reforçar elas? Nos outros módulos a gente viu que a negação de um padrão sempre é, em algum grau, antes da tentativa da negação, a certeza do reforço da afirmação. Não faça isso. Primeiro tua mente fez aquilo para depois ver se consegue não fazer. Isso fica bem claro nas crianças até umas 5, 6 anos de idade, que elas não entendem ainda o não. O não é um processo de elaboração mental. Não é uma coisa vivencial. Você nunca vai ver o não passarinho. Você sempre vai ver o passarinho e depois querer botar um X. Mas o teu passarinho sempre apareceu na tua mente. Então o que o mantra faz? Ele é uma coisa, a princípio, que não tem sentido, não tem significado, ele só tem condensação energética. Então ele é, digamos assim, por assim dizer, só para a gente pegar o exemplo, o não passarinho. O não passarinho não existe num sentido analítico, mas o mantra tem esse papel de ser o que vai dissolver aquele passarinho sem que você antes tenha passado pelo passarinho. É um pouco abstrato, mas a ideia é, ele pega o princípio de onde aquilo vem e vai ali. Por exemplo, se você tem uma água e você tem várias frutas, você pode fazer vários sucos. Você não está aqui com o mantra relacionando ao suco de tangerina, o suco de maçã, o suco de não sei o que. Você está relacionando ao princípio do suco. Com esse princípio do suco que o mantra vai trabalhar. Só que com esse princípio do suco, vão sair um monte de sucos a partir daí. O mantra não faz a menor diferença. Tudo em algum grau veio do suco. Veio da água, nesse sentido. Então o mantra, ele trabalha uma coisa que às vezes a gente não tem nem uma percepção tão clara do que está acontecendo, porque essas impressões não são necessariamente uma coisa que está no nosso processo consciente dessa vida. Como a cultura védica adota essa perspectiva de vários momentos, isso é super importante. Ok? Então esse é o primeiro aspecto fundamental. Os mantras, eles te permitem agir de uma forma sem agitação mental, sem vritis, em um certo sentido. Ok? Esse ponto é fundamental, porque a única coisa praticamente que faz isso, tem os yantras também, mas por enquanto vamos ficar nos mantras. Show? Namastê. Beba da fonte do conhecimento e transforme sua vida em algo muito melhor.